Boa noite, gente. Vou até beber água, porque o pastor convida agora, o desafio não é só um, são dois, né? Bom, eu creio que, eu tinha até perguntado ao pastor Bruno semana passada, como que é essa experiência, né, de ministrar 2 vezes em 2 cultos. Ele falou assim, olha, desapega, porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Deus vai fazer tudo novo de novo. Quem está ouvindo de novo aqui já não vai ouvir mais do mesmo jeito. Vocês acreditam nisso, irmãos? Amém. Deus, quando me trouxe essa palavra, eu mal sabia que Ele queria tratar uma ferida muito profunda na minha alma. Ferida essa que eu não tinha consciência alguma. Eu lembrava de um acontecimento, mas eu achava que já era algo resolvido na minha vida. Eu não sei quantos aqui já passou por essa experiência de achar que está tudo resolvido e, de repente, algo vem à tona e você não entende o porquê, não entende a raiz disso, não entende o porquê que você sente o que você sente. Mas aí, quando eu pedi a palavra ao Senhor, eu falei, Senhor, o que o Senhor quer ministrar na minha vida? Eu creio que eu acho que isso é comum a toda pessoa que vem entregar uma palavra. A gente não vem, Senhor, o que o Senhor quer falar para o teu povo? Não, o que o Senhor quer falar comigo primeiro? A começar em mim. E aí ele veio e me trouxe a história de uma mulher que me representa, e eu sei que representa muitos também, mas ela me representa de uma forma literal. E Deus veio tratar algo no meu coração, e eu já nem lembrava mais desse episódio que tinha acontecido na minha vida. Eu sei que eu vou deixar muito irmão curioso, que episódio foi esse, meu Deus? Mas quem sabe um dia eu trago esse testemunho. Mas hoje eu quero falar da experiência que eu tive com Deus no secreto. Eu quero compartilhar isso com vocês. Nos últimos tempos, as pessoas têm me procurado muito para conversar. Eu não sei se todos me conhecem, quem está em casa também, não sei quem me conhece, que hoje a rede social alcança, né, lugares que a gente não tem ideia nenhuma. Então, eu faço um trabalho nas redes sociais, ou fazia, porque a minha ferida me paralisou por muito tempo, há quase 6 meses, queridos, que eu estou paralisada. Paralisada por algo que eu não entendia, eu só sentia. O orgulho tomou conta do meu coração. E tantas coisas aconteceram, eu neguei tanta coisa que Deus me disse, que o Espírito Santo ministrou, mas eu não entendia. E eu sei que isso representa muita gente. Nos últimos tempos, os últimos acontecimentos, a pandemia aflorou demais as nossas emoções, colocou muita gente em dúvida, colocou lupa dentro da gente de um jeito que muitas vezes a gente não consegue nem encarar. E aí, às vezes, algumas mulheres me perguntam lá na rede social, poxa, Dai, eu já senti o chamado de Deus para determinada coisa, mas eu tenho tanto medo, eu não tenho coragem. Eu queria um pouco dessa ousadia. Eu tenho, sabe, um complexo dentro de mim, uma inferioridade. Eu nunca acho que eu tenho algo bom. Parece que eu não sei de nada. Eu não estou conseguindo destravar a minha vida. A maioria me pergunta assim. Chega para mim perguntando o que é que eu faço. Eu falo, o dia que você descobrir, você também me fala. Porque às vezes a gente pensa que coragem ali, ver uma pessoa fazendo, rompendo, você vê uma pessoa achando que ela está ausente de medo. É sim, eu também acho. Eu vejo o pastor Ederson aqui, parece que ele não tem medo nenhum, mas ele confessa, eu tenho. Pastor Bruno, às vezes, aqui, ele confessa, mas parece que não. Eu estou aqui tremendo, morrendo de medo. Pode não parecer, mas estou. Então, coragem, queridos, é uma palavrinha que só existe na palavra, mas no ato ela não significa não sentir medo. Aliás, a nossa vida, ela não significa não sentir nada. A nossa vida não significa sentir emoção alguma. Mas é tratar emoção, sentimento, sintoma, quer dizer algo para você. Assim como uma dor de cabeça pode indicar algo no teu estômago pode indicar algum outro algo no teu corpo, uma angústia, uma ansiedade, um sentimento de sufocamento, tudo isso são sintomas da tua alma que está querendo te indicar alguma coisa. E era isso que estava indicando na minha vida, eu só não entendia. Mas enquanto eu resisti, a cura não veio. A cura não veio. E é nessa história que a gente vai entrar para falar desse tema aí, chamado do vazio ao propósito. Tem muita gente nesse lugar de vazio. O que é esse lugar de vazio?
É esse lugar onde a gente se coloca de uma forma tão incapaz, a gente se coloca de uma forma tão limitada, a gente se coloca de uma forma tão inferior. Às vezes a gente coloca a ansiedade, o medo, sentimentos, circunstâncias, passado, acima de tanta coisa, a gente vai perdendo o desejo pela vida. A gente vai tendo assim uma pulsão, sabe, quase que de morte dentro da gente. Eu fiquei paralisada, gente, por um tempo, que meu marido saía para trabalhar de manhã, eu estava na cama, ele chegava à noite, eu ainda estava na cama, eu paralisei. E eu sei que há muita gente, quando eu estava lendo essa palavra assim, o Espírito Santo me fez ir a lugares, eu não sei quem, talvez alguém que esteja em casa, mas eu fico imaginando aquelas pessoas que estão constantemente debaixo da coberta, presa num quarto escuro, com medo, não querendo sentir o que sente, porque é ruim, sentir angústia não é bom. Não é, gente, não é uma coisa gostosa de sentir. Então a gente vai refletir nessa palavra, que eu sei que muitos aqui já conhecem, mas a gente vai refletir sobre ela, e sobre ela a gente vai refletir do como Jesus conduz essa mulher de um lugar de vazio para um propósito, cara, maravilhoso de vida. Vamos abrir a Bíblia aí para a gente acompanhar junto essa história. João 4, de 1 a 18. E depois a gente vai do versículo 25 a 30. João 4, de 1 a 18. Acho que o pessoal vai projetar aí também. Diz assim a palavra. Os fariseus ouviram dizer que Jesus estava ganhando mais discípulos e batizava mais pessoas do que João. De fato, não era Jesus quem batizava, e sim os seus discípulos. Quando Jesus ficou sabendo disso, ele saiu da Judéia e voltou para a Galileia. No caminho, ele tinha que passar pela região de Samaria. Ele chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, que ficava perto das terras de Jacó, que Jacó tinha dado ao seu filho José. Ali ficava o poço de Jacó. Era mais ou menos meio-dia, quando Jesus, cansado da viagem, sentou-se perto do poço. Uma mulher samaritana veio tirar água e Jesus lhe disse: por favor, me dê um pouco de água. Os discípulos de Jesus tinham ido até a cidade para comprar comida. A mulher respondeu: o Senhor é judeu e eu sou samaritana. Então como é que o Senhor me pede água? Ela disse isso porque os judeus não se davam com os samaritanos. Então Jesus disse: se você soubesse o que Deus pode dar e quem é que está lhe pedindo água, você pediria e ele lhe daria a água da vida. E ela respondeu: o Senhor não tem balde para tirar a água e o poço é fundo. Como é que vai conseguir essa água da vida? Nosso antepassado Jacó nos deu este poço. Ele, os seus filhos e os seus animais beberam água daqui. Será que o Senhor é mais importante que Jacó? Então Jesus disse: quem beber desta água, mulher, terá sede de novo. Mas a pessoa que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Porque a água que eu lhe der se tornará nela uma fonte de água que dará vida eterna. Então a mulher pediu: por favor, me dê essa água. Assim eu nunca mais terei sede, não precisarei mais vir aqui buscar água. Jesus, do nada, né, Ada? Do nada, ele diz: vá buscar o seu marido, vá chamar o seu marido e volte aqui. E ela respondeu: eu não tenho marido. Você está certa ao dizer que não tem marido, pois já teve 5, e esse que você tem agora não é de fato o seu marido. Sim, você falou a verdade. Agora eu sei que o Senhor é um profeta. Versículo 25, depois dela travar um diálogo aqui sobre adoração, que eu não vou me prender isso aqui hoje, a partir do 25, a mulher respondeu: eu sei que o Messias, chamado Cristo, tem de vir, e quando ele vier, vai explicar tudo para nós. E aí Jesus afirmou: pois eu que estou falando com você, sou o Messias. E aí naquele momento os discípulos chegam,
pula aí para o versículo 28, que diz assim: em seguida, a mulher deixou ali o seu pote, voltou até a cidade e disse a todas as pessoas: venham ver o homem que disse tudo o que eu tenho feito. Será que ele é o Messias? Muitas pessoas saíram da cidade e foram para o lugar onde Jesus estava. Amém? Como diz o pastor Ederson, realmente a gente podia fechar a Bíblia e ir embora, porque isso aqui já é suficiente. Mas eu queria trazer aqui 5 reflexões, não sei se são reflexões ou se são passos, que Jesus ministrou comigo no particular para tratar meu coração. E 5 passos, 5 coisas que Jesus inteligentemente, ele vai ali destravando com essa mulher para levar ela para um propósito de vida muito maior daquilo que ela estava acostumada a viver. E eu sei que tem gente aqui nessa noite que de repente acordou num dia comum, achando que é um dia comum, mas não faz a menor ideia do propósito que vai sair daqui hoje. Você crê nisso, irmão? Ah, porque eu creio nisso. Eu creio que eu estou aqui falando, não é só porque eu quero, não. Eu creio que eu estou aqui porque era necessário também eu estar aqui. E eu creio muito na palavra que Deus ministrou ao meu coração, a começar em mim, porque tudo que eu vou falar aqui com vocês, eu vivi na pele. E como diz o pastor, a gente transfere depois o tapa, tá? Então, sejam fortes aí. O primeiro passo, a primeira coisa que Jesus faz, o primeiro ponto aí, Jesus te devolve, a começar um tratamento em você, ele te devolve um mínimo senso de utilidade e para isso mesmo ele se limita. Mas, meu Deus, como assim, daí? Jesus se limita. E aí eu quero colocar um textozinho, uma frase que eu vi no livro A Cabana. Quem já assistiu o filme A Cabana aí? Levanta a mão. Quem já leu o livro A Cabana? Maravilhoso, né, gente? Eu amei essa frase que casa muito com o que o Espírito Santo travou no meu coração, que diz assim: não importa qual seja o poder de Deus, o primeiro aspecto de Deus jamais é do Senhor absoluto, do Todo-Poderoso. É o Deus que se coloca ao nosso nível humano e se limita. Jesus saiu do trono e se fez homem, se fez carne e se fez limite para andar no nosso meio. Ele era 100% Deus, mas ele também veio como 100% homem. E aí, para destravar esse diálogo com essa mulher, Jesus conhecia o interior dela. Gente, uma pessoa ferida, uma pessoa cega, porque essa mulher era cega em todos os sentidos da vida dela, espiritual, emocional. Tem muita gente que está errando, pecando, sem ter consciência real. Muitas vezes ela acha que aquilo que ela está fazendo é o melhor para ela, porque é o que ela sabe, é o que ela conhece. Então, se Jesus chega para essa mulher, falando assim: eu tenho uma água melhor para te dar. Como que essa mulher poderia ter reagido? Essa mulher ia buscar água meio-dia. O texto faz questão de deixar claro, ela foi buscar água meio-dia. Não é nada confortável debaixo de um sol rachando e buscar água, pegar um peso para carregar de volta para a água. Isso já implica numa pessoa que queria evitar outras pessoas, ela queria evitar ter contato com outros. Implica aqui uma mulher que provavelmente sentia vergonha da própria vida, provavelmente ela pode até ter consciência do erro, daquilo que ela está vivendo por conta do julgamento dos outros. Ela queria evitar olhares, sabe quando você está passando, alguém parece que fica assim, ó lá, já vai, ó. Lá vai a piriguete lá, ó. Ih, ela queria evitar. Ela foi para o poço, ela vai meio-dia, porque ela queria evitar pessoas. E aí, provavelmente, essa mulher estava saindo num dia comum da vida dela. Ai, meu Deus, vou lá buscar água de novo. Ai, meu Deus, para ela um dia comum. Mas mal ela sabia que no caminho, nesse dia, enquanto ela ia caminhando até o poço, tinha alguém vindo em direção a ela. Você saiu da sua casa, talvez sem expectativa, num dia comum, mas tem alguém vindo ao teu encontro. Tem alguém chegando ao teu encontro.
Jesus conhecia o interior dessa mulher e como que ele começa o diálogo com ela? Me dá um pouco de beber. Ele pede, Jesus começa um relacionamento com essa mulher pedindo. Normalmente a gente se relaciona com quem? Principalmente quando a gente está paquerando alguém, que a gente quer paquerar alguém, a gente quer botar a capa sempre da pessoa perfeita, porque eu quero que a pessoa conheça o melhor lado. A gente nunca chega pedindo alguma coisa para ninguém, mas Jesus se limita, ele se coloca no mesmo lugar que ela, independente de quem ela era, se ela era samaritana, não importa. Jesus começa o diálogo pedindo água, devolvendo o mínimo senso de utilidade que todo ser humano tem. E aí me remeteu a uma atividade que eu fiz há um bom tempo atrás, que hoje em dia está muita gente atrás de propósito de vida, é ou não é? Nunca se viu tanta gente sedenta, quero descobrir meu propósito de vida, eu quero descobrir por que eu nasci, eu quero saber para o que eu fui criada. Essa pergunta está muito mais latente nesses últimos dias. E tem muita gente dentro de trabalho, desenvolvendo trabalho, seja na igreja, seja na vida, no trabalho fora da igreja, não importa. Essa atividade convidou a você colocar assim, o que você faz hoje? Você quer descobrir a raiz do porquê que você faz? Você quer entender? Porque dizem assim, você quer começar um trabalho? Comece pelo seu porquê. Comece sempre pelo seu porquê. Ah, eu quero servir no ministério tal. Comece pelo seu porquê. E aí esse mentor tinha várias pessoas, ele falou assim, coloca qual o seu trabalho hoje? E pergunta o porquê que você faz esse trabalho e responde. Depois que você responder, você pergunta o porquê de novo. E depois o porquê, umas 5 vezes. Até chegar num ponto para onde você não tem mais ir. E aí eu fui respondendo porquê, e chegou num ponto que eu não soube mais responder. E aí a resposta final foi, porque eu quero me sentir útil. E aí quando todo mundo finalizou a atividade, a gente compartilhou. Quase 100% das pessoas chegam ao mesmo resultado. Todas querem se sentir útil. Os motivos começaram diferentes, 10, 15, 20 motivos diferentes, trabalhos diferentes, mas chegamos na mesma raiz. Todo mundo queria se sentir útil. Sabe por quê, irmão? Sabe por que a gente tem esse desejo lá no fundo? Porque isso faz parte do caráter de Deus. O teu pai é aquele que serve. Jesus disse aos seus discípulos, quando eles queriam saber quem era o maior, quem é o maior entre nós, o que Jesus responde para eles? Maior é aquele que serve. Sabe por que ele fala isso? Porque nós somos imagem e semelhança. E cada vez que você conhece um pinguinho do caráter de Deus, mais você se reconhece como imagem e semelhança dele. Você precisa de autoconhecimento? Precisa, queridos, mas você vai ter um conhecimento muito maior de quem você é, quando você tiver um mínimo de sensibilidade para conhecer o caráter de Deus. É no caráter de Deus que a gente se reconhece. É no caráter de Deus, conhecendo. Simplicidade, porque é muito simples. Maior é aquele que serve, e era isso que ele estava tratando no coração dela. Só que o desejo de servir, de ser útil, está no coração de todo mundo que está aqui, de quem está em casa, quem está com o celular na mão, quem está com a TV ligada. Todo mundo tem o desejo de servir. Quem aqui já se sentiu útil para alguém? O dia que você chegou no seu trabalho e alguém te procurou para conversar, e a conversa que você teve com essa pessoa mudou o dia dela. Como que você se sente? Não é bom, gente? Não estou falando de ego, não. Mas não é gostoso? Não é uma sensação gostosa? Quando você atende alguém lá na loja, eu lembro uma vez que eu fui atendida tão bem, que eu fiz questão de reconhecer e falar, eu estava com a alma batida aquele dia, mas ela me atendeu com tanta alegria, que eu falei, rapaz, você mudou meu dia. E eu vi o semblante de alegria, gente, no coração dela. É uma alegria servir. Só que aí, o que acontece? Na maioria das pessoas que querem se sentir útil, servir, mas ainda assim não dão passos para servir, que aí entra o segundo ponto. O segundo ponto que Jesus vai avançando para tratar com essa mulher. Ele ajuda a vencer a barreira da inferioridade de comparação.
principalmente a tal da comparação. Principalmente em tempos de rede social, tem muita gente comparando a vida real com os bastidores da pessoa. E isso faz a pessoa entrar num lugar de inferioridade, porque ela passa a querer desejar uma vida que não existe, é fantasia, porque realidade é outra. E aí o que acontece aqui? Quando Jesus pede água e ela se compara. Primeira coisa que ela faz, eu sou samaritana, o senhor é judeu, como é que o senhor me pede água? Quantas vezes o pastor Bruno já chamou alguém, algum dos jovens, para fazer algum trabalho e você reagiu assim, eu? Ô fulano, você vai orar lá, eu? Quem? Nunca. Quantas vezes o pastor Ederson convida alguém para fazer algo, né, a começar em mim, eu? Tem certeza? Porque você é pastor, eu sou mera mortal. A gente faz isso. Quantas vezes seu líder de célula já te desafiou a levar a palavra no dia? Não. Gente, isso é grave. A gente entra no lugar de comparação. E quando ela faz isso, Jesus, ele não dá ousadia nenhuma a essa comparação. Aqui mostra um Cristo que não perde tempo com o que não vale a pena. Ele já estava tratando o coração dela ali. Aí ele vai e fala bem assim, mulher, se você soubesse quem você está falando, você me pediria água. E eu te daria a água da vida. E aí o que ela faz? Ela reage ainda mais. Aí ela olha para ele e fala assim, mas você não tem nem balde. O poço é fundo, e nem balde você tem, você está querendo me dar água da vida. Outra coisa, esse poço aqui, foi o nosso antepassado Jacó, que deu para a gente. Por acaso você é maior do que ele? Gente, olha isso, olha só a cegueira, olha a reação dessa mulher. Dá para julgar essa mulher? Não, não dá para julgar essa mulher. Toda pessoa ferida, ela vai reagir com a ferida dela. Uma pessoa inferior, que já se compara, o que ela faz para se defender? Vou comparar também, eu vou diminuir também. Ele está pensando que é quem? Não é assim que a gente reage? Ou não, é só eu que sou assim? Uma pessoa que tem a ferida da rejeição, o que ela faz? Ela rejeita primeiro. Uma pessoa que tem a ferida do abandono, que já foi abandonada, o que ela faz? Ela abandona pessoas, ela abandona projetos primeiro, para não ser abandonada por ninguém. Uma pessoa que foi muito criticada, humilhada, o que ela faz? Ela critica também, porque tudo isso faz diminuir a própria dor, só que não, aumenta. Porque uma ferida resistida, ela se torna pedra, igual o rim, sabe? Que dá pedra no rim, que tem que ir lá e fazer uma operação agora profunda para tirar aquilo dali. A nossa ferida não tratada, ela vai virando pedra. E sabe que pedra é essa? A pedra do orgulho, da soberba, da reação. Não tem coisa mais perigosa a uma vida espiritual do que uma pessoa que não se submete a um tratamento. Eu dei o exemplo aqui do Geraldo ontem. Eu nem perguntei se eu podia falar, irmão, eu já saí falando. Ele ontem foi na nossa célula e ele falando que ele pegou o Covid. O Irã já estava no hospital, e aí os processos foram entendendo para ele estava bem. Alguém do hospital perguntou para ele, está tudo bem? Ele, está tudo bem. E aí foi medir, estava com febre, a saturação estava lá toda errada. E aí quando o médico chegou para ele, que ele poderia correr o risco de ser entubado, ele dava um jeito para não ser entubado, né? Eu vou aqui mostrar que eu tenho uma respiração aqui para não ser entubado. Resultado, ficou internado aí 4 dias. Mas é assim que a gente é. Dá para julgar Geraldo, gente? Quem é que quer ser internado 4 dias? Quem é que quer ser entubado? Quem é que quer receber agulha? Na nossa alma, a mesma coisa. A gente quer evitar o tratamento. E Deus está convidando muita gente a um tratamento nesse período. Eu me culpei por ter paralisado por tanto tempo, mas uma pessoa liberou uma chave no meu coração e falou assim, é melhor você parar e tratar do que você seguir com uma capa e quando você chegar lá em cima, porque Deus vai levar você lá em cima no extraordinário, vai levar vocês também no extraordinário, mas se você crescer na sua ferida, a queda vai ser muito maior. É melhor parar agora, é melhor tratar agora.
E aí Jesus começa a vencer essa inferioridade, essa comparação dele. Porque quando ela diz isso, Jesus também não ficou ali perdendo tempo provando quem ele era. Você é maior que Jacó? Ele não perde tempo para provar quem ele era. Ele não perde tempo. Eu não preciso provar isso para essa mulher, porque ela ainda vai enxergar. Às vezes a gente quer parar e ficar provando quem a gente é para as pessoas com uma capa. Ô, tal da capa. Sabe aquela falsa religiosidade? Jesus não perde tempo e ele diz assim: mulher, vou voltar a falar. Mulher, se você beber dessa água, você vai voltar a ter sede. Mas se você beber da água que eu te der, você nunca mais vai ter sede de novo. E vai se tornar fonte de vida eterna dentro de você. E aí eu acho engraçado isso aqui, porque a mulher evita o poço, né? Ela evita isso, ela vai no horário mais difícil. Aí Jesus vai falar para ela: você nunca mais vai ter sede. Aí o que ela faz? Me dá dessa água, me dá dessa água. Aí eu não vou ter sede, eu não vou precisar mais vir aqui. Ela já pensa no benefício próprio. Só que ela não entendia que não era para evitar o caminho que Jesus queria oferecer água para ela. Era para mudar o caminho, era para mudar a forma como ela ia encarar esse caminho. Eu imagino como que essa mulher começou a ir para o poço, depois de ter sido transformada, depois de ter aceitado, depois de ter sido confrontada. Mulher, eu quero mudar a forma. Você agora não vai mais meio-dia, você vai cedo como todo mundo vai. Você vai à tarde como todo mundo vai, porque você é minha filha como todo mundo é. Vocês estão entendendo isso? Jesus não incentiva ninguém a fugir de nada, não. Ele trata para que você encare aquilo que você tanto foge. Do que é que você tem medo? Aonde está o teu medo, está a tua tarefa. O balde é só uma figura. O balde é só uma figura. O balde vazio é uma figura nossa, da nossa alma. Imagine dentro de você. Fecha o olho, se imagina um balde vazio dentro de você. Que você não entendeu o que é a fonte da vida e ainda continua bebendo da água que volta a ter sede. Quantas vezes você está se relacionando, entrando num relacionamento, saindo em outro, e você entende que é sempre o mesmo jeito, é sempre o mesmo relacionamento ruim. Quantas vezes você já entrou em dívida, pagou, está bebendo da água que volta a ter sede. Vira ciclo repetitivo enquanto a gente não trata a raiz. E ir para a raiz não é fácil, dói muito, mas liberta. Jesus era água, ela só não tinha entendido que Jesus não estava falando daquele balde que ele queria encher para dar para ela. O balde era ela. O balde é você, gente. O balde somos nós, sou eu. É o meu coração. É água nova, história nova, é vida nova. E o terceiro ponto aí, que Jesus entra para um novo lugar. Jesus, ele começa e vai entrando para um lugar cada vez mais profundo. É esse o tratamento com Deus. Ele nunca vai chegar chegando, não. Ele vai quebrando no momento certo. Ele vai na raiz. E aí o terceiro ponto, que uma transformação verdadeira exige um exame interior. Mas eu já ouvi falar disso, daí eu sei já disso. Tem muita coisa que a gente sabe, mas não mudou nada. Jesus oferece água da vida, ele pede água. Vocês podem reparar que no diálogo ninguém dá água para ninguém aqui. A água é só uma figura. E aí quando Jesus diz assim, eu vou dar água que você nunca mais vai voltar a ter sede, ela deseja aquilo. Jesus encontra o que no coração dela? Desejo. Jesus encontra uma mulher sedenta. Mal ela sabia do que era, mas ela estava aberta. E aqui parte do princípio. Parte do desejo de ser curado. É parte da cura. O desejo de ser curado. É parte da cura. E aí quando ela diz, me dá dessa água. Jesus deu água para ela. Do nada. Gente, esse do nada eu vou explicar, porque na nossa cela, o Adam, nosso querido amigo e irmão,
ele sempre usou essa figura para falar do nada, porque o do nada nunca é do nada, gente. O do nada tem sempre o extraordinário. Não há coincidência. Do nada fulano me ligou e me disse uma palavra. Do nada o pastor me mandou uma mensagem. Do nada, Jesus diz para ela assim: vai buscar seu marido. Aí, gente, vocês reparem que no diálogo, no texto, essa mulher, aliás, nós mulheres temos essa característica, a gente conversa muito, não é? Célula de mulheres, Evaniel, não é? Mulher conversa, mulher ela questiona, mulher ela pergunta, ela gosta de detalhes, ela quer saber dos causos, tudo. Nós somos assim, a gente tem essas características. Mas quando Jesus diz para ela assim, vai buscar o seu marido. Não tem marido. Foi o diálogo mais curto dessa mulher. Mas ela falou a verdade. Ela não detalhou, mas ela falou a verdade. E quando alguém te pergunta, fulano, está tudo bem? Está na tua cara que não está tudo bem. O que você faz? Tudo bem. Eu estou ótima. Tem gente que responde assim. Estou ótima, morrendo por dentro. Mas ela ainda responde a verdade. Eu não tenho marido. Aí Jesus vai e fala. Aqui entra o confronto. Esse passo aqui, gente, uma transformação verdadeira exige exame interior. É aqui que todo mundo para, todo mundo entre aspas, é aqui que a maioria para. É aqui que a maioria não avança, porque não aceita, porque não consegue aceitar. Imagina Jesus olhando para você e dizendo assim, você tem razão, você está certa em dizer que você não tem marido, porque você já teve 5, e agora esse que você está também não é teu marido. Você disse a verdade. Vou falar igual a pastora Ederson aqui, vocês vão falar comigo? Uau! Mas na hora não disse uau não, sabe o que eu disse? Eita! Eita! Eita atrás de vixe! No secreto. Preste atenção, Jesus estava sozinho com essa mulher. Acho que Jesus falou assim, vai lá buscar comida, tirou todo mundo de perto, porque ele queria ter um encontro individual com ela. E aqui eu queria dizer para você o seguinte, o confronto de Deus nunca vai ferir a sua alma. Nunca. O confronto de Jesus nunca vai machucar você. Pode causar algum impacto, como causou nela. Vejo que o senhor é profeta. Causa impacto, mas ferida nunca. Houve um tempo que eu passei por uma exposição que eu compartilhei com algumas pessoas, e foi isso que Jesus tratou comigo nesse texto. E engraçado que quando eu pedi o texto, para ele liberar na minha vida, para eu vir aqui ministrar na Memorial, mal eu sabia que ele queria falar da minha própria vida. Mas ele me disse aqui nesse secreto o seguinte, Dai, porque ele me chama assim, já na intimidade, né, pastor Bruno? Dai, filha, lembra aquele período em que te humilharam, te expuseram? Não tem nada a ver comigo, não, filha. Porque eu senti raiva de Deus naquela época. Porque a gente mistura Jesus com religião. E quantas pessoas estão feridas por causa de religião? Não é pouca, não. É muita gente que me procura na rede social com ferida de religião. E mistura Jesus com religião. Jesus veio separar isso do meu coração de uma vez por todas. Aquela época da tua vida não tem a ver comigo, porque o ferido eu trato no secreto. Eu não vou expor você para as pessoas, eu não vou expor você para paralisar você, eu vou expor você para você mesmo, mas para as pessoas não. Sabe quem Jesus expunha? E nem de uma forma literal, mas às vezes ele expunha, eram os fariseus, eram os hipócritas, que eles diriam, raça de víboras. Mas o ferido, o coração quebrantado, Jesus nunca vai expor você ao ridículo. Jesus nunca vai pedir algo para você que você não possa fazer. Jesus nunca vai pedir você. Foi isso que ele liberou. Ele falou assim, sobre ministrar. Gente, eu já tive esse chamado há uns 2 anos, mas eu vou e volto, porque tinha essa raiz ainda me atrapalhando, me dizendo que eu era indigna. Mentira de Satanás, que lançaram sobre a minha vida e eu acreditei. Eu fui liberta pelo poder de Cristo e eu sei que tem gente aqui também sendo liberta.
Ei, você foi humilhado por pessoas, por família, isso não tem nada a ver comigo, Jesus está falando. Será que a gente está apto, aberto para receber esse confronto? Que dói. Não vou mentir, dói. Por que eu estou falando isso aqui, gente? Porque eu já fui divorciada 2 vezes. Não é todo mundo que me conhece, eu já falei esse testemunho milhares de vezes. Eu já fui divorciada 2 vezes. E isso já me impediu demais de muita coisa. Mas será que a gente está preparado para encarar essa verdade sobre nós? Mas tem muita gente ainda vivendo com uma certa aparência, com uma certa estabilidade emocional, espiritual, porque não quer encarar a realidade da alma e vai viver na frequente negação de que há algo errado na tua alma, que você já não consegue mais resolver sozinho, mas você quer dar um jeito com a força do teu braço, continuar bebendo da água, daquele poço que vai voltar e vai ter sede de novo, mas não consegue admitir que eu preciso de ajuda. A igreja não está aqui para envergonhar ninguém. A quem essa igreja pertence, senão a Jesus que não expõe você ao ridículo? Deus não quer derrubar você não, irmão, Ele quer te levantar, Ele quer te erguer. A gente fica negando os vazios da nossa alma, as evidências da nossa alma. Gente, querer parecer espiritual vai custar a tua própria espiritualidade. Querer parecer emocionalmente o mais resolvido da sua vida vai custar as tuas próprias emoções. Querer parecer ter o casamento do ano, casamento perfeito, super bem resolvido, vai custar o teu casamento, vai custar os teus filhos, vai custar a tua casa, vai custar muita coisa. Quando Jesus diz, no mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo porque eu venci o mundo, Jesus está admitindo o quanto Ele teve aflição. Quem é você, irmão, para querer mascarar alguma coisa? Jesus não mascarou nada não, o homem suou sangue. O homem pediu Deus, ele sabe para o que ele estava na terra, me livra disso, por favor, meu Deus. Na cruz ele grita, por que o Senhor me abandonou? Ele foi vulnerável, e eu pedi a Deus, eu falei, Senhor, eu vou lá ministrar no domingo, mas eu quero ir com toda a minha vulnerabilidade, porque se eu tiver que rasgar meu coração nesse lugar aqui, hoje eu vou rasgar. Se eu tiver que chorar aqui, porque a ferida que foi cicatrizada, está uma ferida ainda muito recente no meu coração, porque não faz 15 dias que isso foi tratado. E eu não estou aqui para negar isso para ninguém, não. Eu não estou aqui para negar para mim mesma isso. Mas só Deus sabe o quanto a minha casa, só Deus sabe o quanto o tratamento dessa ferida tratou a minha vida e a do meu esposo. Gerou confissão, confissão. E da boca dele eu ouvi confissões. E a confissão libertou completamente. Ele tirou algo que existia ainda no nosso meio. Mas existe ainda um quarto ponto. Mais um passo que você, para viver algo novo, você vai precisar abandonar o que limita você. Queridos, a gente pode pensar aqui que essa mulher, ela sofria de vergonha em muita coisa, mas ela também morava num contexto que também era evitado. Ela morava em Samaria. Samaria era um lugar evitado por muitos. Os judeus não passavam por lá. Além dela sentir a vergonha dela, ela vivia numa circunstância que era vergonhosa. E talvez aqui tem muita gente que tem a Samaria. A Samaria aqui pode ser um lugar do teu passado, ou uma circunstância do teu presente, ou alguma vergonha, ou alguma culpa, sei lá. Só que o final feliz dessa história, sabe qual é? É que quando Jesus diz assim, que ela falou assim, quando o Messias vier, ele vai explicar tudo para a gente. Aí Jesus olha para ela e diz assim, você está diante dele. O que essa mulher faz? Porque os discípulos chegam nessa hora, estranham ali Jesus conversando com a mulher, porque não era também comum conversar com mulheres, mas não falam nada. Mas o texto diz que essa mulher imediatamente, ela abandona o pote, ela larga o pote, ela larga o balde e sai correndo para contar para todo mundo quem ela conheceu. Agora pensa o seguinte comigo, irmãos. Uma mulher que evitava pessoas, contato,
ela corre e vai contar para todo mundo. A Bíblia diz todos, não disse alguns. A Bíblia disse que ela falou para todos, não foi só para os coleguinhas, foi para todos. Assim como Jesus fez com aquela mulher do fluxo de sangue que vivia à margem, e ele coloca ela em evidência, curada, Jesus faz o mesmo com a samaritana. Agora vai. E Jesus não precisou dar ordem nenhuma, Jesus não precisou falar nada, Jesus não disse para ela, agora vai e conta para todo mundo, não, ela largou e foi. Porque às vezes ele fazia isso quando ele curava, agora vai lá e conte para os outros, não precisou fazer nada, essa mulher ela já estava sedenta, e eu sei que se você está aqui nessa noite, você que está assistindo esse culto em casa, se você ligou isso daí na sua casa, esse canal, ou o YouTube, ou o Facebook, é porque você tem sede de algo. Não é possível que você está na igreja como um mero religioso, pode ser que seja, mas se for, vai largar esse balde hoje. Você não vai vir por causa de religiosidade mais. Você não vai vir aqui com um potinho, com um balde para encher seu baldinho e voltar com um baldinho de volta para casa. Não, você vai sair daqui como fonte de água viva. O balde, ele tem limite. O balde você enche, mas ele esvazia logo. Você vai ter que voltar e encher seu balde. Mas fonte tem limite? Tem fonte para limite? Jesus está dizendo para você, ei, o que eu coloco dentro de você não tem limite. Não tem limite. E quinto lugar, em último lugar, o convite para você, sabendo disso, faça o que precisa ser feito. Por que eu estou evidenciando precisa? Lá no início do texto, diz o seguinte, e era necessário passar por Samaria. Samaria era um lugar evitado. Quando os judeus queriam sair da Judéia para a Galileia, eles davam uma volta, que leva 6 dias. Por Samaria levaria 3. Sabe por quê? É muito mais fácil evitar a circunstância do que encarar a circunstância e transformar ela. E a gente acha que zona de conforto é confortável, mas não é. Às vezes a gente leva 6 dias andando, podendo levar 3, mas a gente só precisa encarar alguma coisa. Parecia um mal necessário aqui, não para Jesus, porque Jesus queria. Mas quando diz era necessário, eu imagino que quando Jesus disse, eu vou passar por Samaria, eu imagino o tanto de crítica que ele deve ter ouvido. Você está doido, vai passar por aquele lugar? Você vai passar por aquela vergonha? E quantos de nós estamos deixando de fazer coisa, de passar por Samarias, com medo do que pessoas vão falar? Nós estamos agradando mais pessoas do que a Deus. Olha que isso, gente. A começar em mim. É mais fácil evitar aquela conversa verdadeira, difícil, mas que vai transformar o seu casamento, do que ir lá e transformar, do que ir lá e falar, do que ir lá e confessar. Gente, ó, eu vou falar aqui, mas eu duvido que não tem gente que passa por isso. Já aconteceu de eu estar na rua e ver uma pessoa daquelas que você quer evitar, e você vê assim, finge que nem vê, assim, não, vou dar a volta no quarteirão. Porque você não quer ter contato com a pessoa. Mas não foi isso que Jesus fez. Queridos, o que seria da minha vida, o que teria sido da minha vida, se Jesus olhasse para a minha Samaria como os homens olharam? Aí eu não estaria aqui hoje. E vou falar uma coisa para você. Jesus, ele não veio diretamente a mim. Ele usou alguém para tratar a minha Samaria. Sabe por quê? Porque Jesus usou essa mulher para pregar para Samaria. Jesus não pregou para Samaria inteira, foi a partir dela, foi a primeira mulher a pregar em Samaria. A mulher que evitava, a mulher envergonhada, a mulher culpada, a mulher cheia de acusação errada. Agora é agente de transformação em Samaria. Alguém já olhou para você como Samaria? Alguém já te olhou como Samaria? Alguém já olhou para você e disse assim,
Você não vai dar em nada, você não vale nada, você é uma vergonha. Já falaram isso para você? Mas Jesus está dizendo aqui hoje, eu vou passar por essa Samaria aí, ó. Eu vou passar por essa Samaria. Pode não ter sido uma coisa do passado, pode ser algo atual, porque tudo que Deus faz é novo, irmão. É novo. O chamado de Deus hoje foi o mesmo que fez para a mulher samaritana. O chamado que Deus fez no Antigo Testamento, fez para essa mulher e está falando para a gente aqui hoje. A gente acabou de cantar, a atmosfera já mudou. E Jesus está dizendo assim, Deus está dizendo aqui, não fiquem lembrando do que aconteceu no passado, não considere as coisas antigas, pois agora eu vou fazer uma coisa nova, que logo vai acontecer, e de repente, do nada, vocês verão, preparei um caminho no deserto, está com sede? Eu preparei o caminho com essas estradas, eu vou fazer algo novo. Eu vou fazer de você fonte, você vai jorrar. Irmãos, tem muita gente finalizando, nós vamos ouvir uma canção, o pessoal do louvor, se quiser começar a subir, o convite aqui de Deus para essa noite, para nós, para mim, para você, porque eu estou aqui abandonando um pote também, deixa o pote. Deixa o pote, isso aqui te limita, esse pote é um limite que você consegue enxergar, mas o que eu vou fazer você não enxerga, mas vai jorrar. Gente, você talvez tem gente aqui orando pela circunstância, igual na nossa célula, gente. Eu tenho um desafio na minha casa que tem vizinhos que fazem muito barulho, ouvem som alto. Teve um dia na nossa célula que o som estava daquele jeito e eu estava com a alma agitada, eu comecei a sentir raiva. E aí a primeira coisa que a gente faz é o quê? Vamos orar por esse povo. Vamos orar pelos nossos inimigos. Aí Adam começou a orar, sabe o que ele falou? Senhor, muda a gente primeiro. Aquela oração me quebrou. A gente está de olho no que o outro precisa mudar. Talvez você esteja lembrando de alguém aqui nessa mensagem. Mas é você que está aqui, é para você essa mensagem. A gente vai ouvir uma canção. E normalmente, eu falei que 5 horas, eu normalmente não faço apelo, até porque eu não tenho essa experiência aqui, eu estou exercendo um chamado aqui, gente. Estou no processo. Mas essa palavra, ela é muito apelativa por si só. Não tem como a gente ficar indiferente. Se Deus falou no teu coração, irmão, se o Espírito Santo já soprou que Samaria é essa daí, você não vai ficar parado. Você vai fazer igual Jesus, é necessário passar por esse lugar, é necessário fazer isso, porque gente adulta não faz o que quer não, tem que fazer o que é preciso fazer. O Espírito Santo está soprando no meu coração, desde que eu fiz essa mensagem, eu não posso deixar de fazer esse apelo não. Eu não sei se está aqui nesse templo ou se está em casa, mas tem gente já com chamado de liderar célula, e não aceitou esse chamado, porque se sente vazio. E se isso é para você, Jesus quer falar exatamente para você. Eu vou te encher primeiro. Tem gente aqui que está com um potinho do medo, com um potinho do controle, do perfeccionismo, do medo, da vergonha, do passado, da história, da religião anterior, daquilo que machucou, daquilo que feriu, mas o Espírito Santo está sussurrando aí, ei, larga esse pote, porque eu vou colocar a fonte, e você não vai ter limite. Tem gente com a boca fechada, deixando de abençoar, porque acha que não conhece a Bíblia, mas de que adianta conhecer a Bíblia e não ter experiência com o autor dela? Jesus não ensinou teologia para a mulher samaritana. Jesus deu uma experiência para ela. E é o que Jesus está fazendo aqui nessa noite. Você está tendo uma experiência com Ele essa noite, porque eu sei. É dessa experiência que você vai sair daqui jorrando. É essa água que você vai jorrar amanhã no seu trabalho. É essa água que você vai jorrar na tua família, complicado e difícil. É essa água que você vai jorrar no teu marido, na tua esposa, nos teus filhos. Mas você não vai ficar indiferente. Mulher, eu tenho uma palavra especial para você, mulher.
Sabe o que já me impediu aqui, nesse templo, de derramar meu coração? Meu rímel. Sabia disso? Eu não vou chorar não, porque todo mundo vai perceber. Eu vou borrar meu olho e todo mundo vai ver. E eu estava com a máscara branca aqui no dia, mas eu não consegui conter. Saí igual um panda. O convite para você, mulher, sai igual um panda dessa noite, mas derrama teu coração aqui hoje. Quebra o que precisa ser quebrado. Abre essa fonte, limpa essa fonte. E se você entendeu essa mensagem, é o divórcio. Você foi divorciado, está com vergonha? Larga esse pote hoje. Se você entendeu essa mensagem, você não vai olhar para o lado, você não vai olhar para as pessoas, você vai fazer igual Jesus. Você vai vir aqui apresentar a sua Samaria, você vai vir aqui largar esse pote, porque você não vai voltar com esse pote para o próximo culto, ou você não vai levar esse pote para o seu trabalho, você vai como fonte. Se você entendeu essa mensagem e quer se derramar, eu vou convidar, eu vou desafiar. Se você aceitou Cristo nessa noite, quando o pastor Bruno aqui convidou, você vai deixar o seu lugar, ouvir a canção, ouça a canção. Se você entendeu, você vai largar o teu lugar, você vai fazer igual essa mulher, você vai sair correndo e vai vir largar esse pote junto comigo, que estou deixando o meu aqui hoje. O meu é o do medo, o meu é o da vergonha, eu estou deixando aqui hoje. Você vai largar o teu lugar e você vai vir aqui à frente e a gente vai orar junto aqui. A gente vai vencer junto isso aqui hoje. Só não resista. Escutas quando clamo, acalma o meu pensar, me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio em ti, oh, creio que tu és a cura, creio que és tudo para mim, oh, eu creio que tu és a vida, creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Eu preciso de ti, Senhor. Cante com a gente. Me escutas quando clamo, acalma o meu pensar, me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Quantos aqui confiam nele? Declare: confio em ti, Senhor Jesus, confio em ti, oh, oh, oh. Creio que tu és a cura, creio que és tudo para mim, eu creio.
tens o meu mundo em tuas mãos. Nada é impossível para ti. Nada é impossível. Nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos. Eu creio que tu és a vida. Creio que não há outro igual a ti. Creio que tu és a vida. Creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Não há outro igual a ti. Jesus, não há. Jesus, eu preciso de ti. Não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Não há outro igual a ti, incomparável. Jesus, eu preciso de ti. Aleluia! Senhor, eu não faço ideia, Pai, de quantos baldes, de que balde é esse. Eu não sei o que meus irmãos, minhas irmãs estão aqui no altar derramando, mas eu sei que o Senhor sabe no íntimo. Pai, que o Senhor possa ajudar a cada um deles que vieram correndo como aquela mulher samaritana, entendeu a tua mensagem e está aqui jogando balde, e a tua fonte começou a jorrar nesse povo, Pai. Ah, Senhor, traga o teu bálsamo de cura, renovo, dê esperança, Pai, renove as esperanças desses corações, Senhor, nessa noite, de que algo novo já começou a acontecer na vida de cada um de nós aqui reunidos, Pai. Ah, quantas feridas, Senhor, nos impedem de dar o nosso melhor, porque a gente duvida, mas a gente quer colocar nossas dúvidas diante desse altar e nos apegar à tua certeza, Pai. Se há alguém aqui com um chamado de célula, de liderar a célula, Senhor, confirma no coração dessa pessoa agora no íntimo e diga para essa pessoa: meu filho, minha filha, eu vou encher você, não se preocupa. Eu estou te dando uma experiência para compartilhar. Se há pessoas, Pai, com boca fechada, deixando de compartilhar experiências com o Senhor, deixando de abençoar a vida de outras pessoas, Pai, o Senhor vai abrir essa boca a partir de hoje com o teu Espírito, com a ousadia, Pai, com unção, com temor, com fé, Pai. Vamos sair daqui dessa noite renovados na ousadia do teu Espírito Santo, na certeza da tua cura, na certeza, Pai, dos teus propósitos, na certeza, Pai, de que nós queremos ouvir as verdades do Senhor. Declaramos as mentiras aqui, Pai, lançadas fora, tudo aquilo que foi falado, que é mentira contra a vida desses irmãos, dessas irmãs aqui, coisas que eles ouviram, que feriram, que hoje estão travando essas pessoas. Em nome de Jesus, nós declaramos que essas pessoas estão libertas pelo poder que há no teu nome. Amanhã, a partir de agora, saindo daqui desse lugar, ninguém vai carregar balde, ninguém vai carregar o que limita. A gente vai ser fonte, a gente vai jorrar vida, Pai. Nós queremos, nós aceitamos o teu propósito, nós aceitamos o teu querer, nós queremos te obedecer, nós queremos ser curados, nós estamos prontos para o teu
confronto, Pai, não o confronto que expõe, mas que nos expõe a nós mesmos. Queremos nos enxergar, Pai, queremos olhar para Cristo e nos conhecer em Cristo. Queremos conhecer o Teu caráter e nos conhecer no Teu caráter, porque nós somos filhos Teus, nós somos feitos à imagem e semelhança do Senhor. Nós somos muito mais do que as palavras malditas lançadas contra a nossa alma. Nós declaramos que somos Teus filhos, nós declaramos que cremos nas Tuas promessas, nós declaramos que cremos no Teu poder. Nós Te agradecemos pela Tua palavra, nós Te agradecemos pelo Teu Espírito, nós Te agradecemos pelo Teu poder, pelo Teu amor, Pai. Reconhecemos a Tua soberania, reconhecemos, Pai, a grandeza do Teu nome, e sairemos daqui, Pai, totalmente diferentes. Obrigada, Senhor. Louvado seja o Teu nome, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O pastor está me dando falar aqui uma coisa que eu também estou acostumada. Agradecendo a presença de cada um de vocês, cada um que está em casa. Deus abençoe a vida de vocês. Queridos irmãos que vieram aqui abandonar balde junto comigo. Desejamos uma semana maravilhosa na presença do Senhor. Agora, com algo novo, uma fonte jorrando na nossa vida. Amém, queridos? Nos vemos aqui na próxima semana. Que Deus abençoe vocês.